Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse romance de Emmanuel, que conta a vida do próprio Emmanuel, está sendo psicografado por Chico Xavier, foi psicografado por Chico Xavier, faz parte daquela série Romances de Emmanuel que eu estou fazendo aqui nos finais de semana aqui no meu canal. E esse livro, ele traz a vida do próprio Emmanuel quando ele era o senador Públio Lentulus, ali na Roma antiga, na época de Jesus Cristo. Ele teve o privilégio de se encontrar com o próprio Jesus Nazareno, teve a oportunidade, como teve Paulo de Tarso, a gente vê ali no livro Paulo e Estevão, que eu fiz também, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, que teve aquele encontro com Jesus Cristo ali nas portas de Damasco e que na mesma hora entendeu, perdeu a visão exterior e ganhou a visão interior, a visão espiritual, e continuou dali para frente em nome de Jesus Cristo. Ele disse: já não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive através de mim. E teve até como mentor, a Jesus Cristo designou o próprio Estevão, que ele mandou apedrejar, para ser o mentor dele, para ser o anjo da guarda, digamos, dele. E aqui com o senador é diferente, ele não entendeu, a ficha não caiu para ele nesse momento. E agora a gente está vendo que no vídeo anterior nós já vimos a segunda parte do primeiro capítulo da segunda parte do livro, que traz então a volta da família Lentulus para Roma. Eles que tinham partido há 15 anos, no ano de 32, eles foram para a Palestina em busca de melhores condições de saúde para a filha deles, que é a Flávia, que contava 7 anos e tinha hanseníase, e também aconselhados pelo próprio amigo dele, Flamínio, a encontrar outros ares para a saúde mental dele, porque ele estava tendo sonhos que o Flamínio acreditava a fantasia, disse a ele que era fantasia. Ele estava pensando em reencarnação e estava se vendo como o próprio bisavô dele, na época do Catilina, como um cônsul, que foi muito cruel ali, que condenou pessoas à morte com requintes de crueldade. E aí agora, nesse vídeo anterior, nós vimos que eles voltam para Roma, eles encontram, então o Públio encontra Flamínio ali no leito de morte, muito mal mesmo, e aí o Flamínio conta a ele que ele também teve o mesmo sonho, que ele mudou de ideia, que ele não acha mais que seja fantasia, porque ele próprio se viu ao lado do Públio, quando era o bisavô dele, lá na época do Catilina, e que ele participou também de toda essa... de estar então assinando condenações a pessoas, e que ele o viu também dizendo, pedindo para que alguns fossem arrancados os olhos. Então eles estão ali tendo esse diálogo, quando o Públio diz a ele que ele não acredita que ele esteja morrendo, e também que tudo aquilo que ele está tendo é coisas que ele guardou do que ele próprio contou do sonho dele. Ele não mostra, não dá mostras de que vai cair alguma ficha, com mais esse auxílio, eu acredito, que a vida está dando a ele para despertar. Mas aí então vamos ver como é que continua aqui essa terceira e última parte desse primeiro capítulo da segunda parte do livro. Então terminou quando, depois de tudo que o Flamínio contou, o Públio disse: mas Flamínio, acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. Quando o Flamínio disse a ele que ele encontraria todos os papéis ali, que ele não teria problema para catalogar tudo aquilo que dizia respeito às coisas que ele fez na ausência dele ali, em termos de, acredito, de administrar o dinheiro, os bens dele, alguma coisa assim. Mas aí termina-se dessa forma o vídeo anterior. Nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia, e os rapazes acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara,
entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade que o tempo faz desaparecer, célere, no seu torvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência d'alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhes tudo que me era possível em matéria educativa, e embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os corações deles são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Agripa vem fazendo o possível para se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais, que não desejam senão a ruína dele e o arrastam aos maiores desregramentos nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o espírito de aventuras deles. Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual. Esbanjando grande parte da nossa fortuna própria, não sei que futuro será o da minha pobre Calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve no exílio da saudade e da amargura dela depois da minha morte. Mas a mim, respondeu com interesse o interpelado, eles se me afiguram dignos do pai que os deuses lhes concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Esse aqui então é o Públio falando. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por teu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas pela mulher dele, que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda Agripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Se puderes algum dia, não te esqueças desta minha recomendação in extremis. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Plínio Lentulus comovido. Neste comenos, Agripa entrou na alcova dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Massília, acaba de chegar trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. Massília é atualmente Marcélia. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não, o portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina, logo depois de alcançar a consolidação da fortuna dele com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado. À vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos.
Aqui então a gente vê que eles falam sobre Saul, que é o filho do André de Gioras, que a gente lembra ali, que foi aquela pessoa que teve aquele incidente logo que o senador e a família dele chegou em Jerusalém há 15 anos, que então ele jogou aquele pedregulho que caiu no rosto da Lívia, mas que foi um incidente sem maiores consequências, porém o Públio mandou que ele fosse açoitado e depois o condenou às galeras, ou seja, escravidão para sempre, e as galeras significava pena de morte. Então o André de Gioras veio pedir por ele, como ele era pai dele, mas o Públio foi irredutível. E aí o André de Gioras jurou vingança e foi ele então que raptou o filho do Públio, o Marcos. E aí a gente viu que, por ironia do destino, o Saul teria sido comprado pelo próprio amigo então do Públio, aqui o Plínio, o Flamínio, que comprou então o Saul. E agora o filho dele vem trazendo algumas notícias dele. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu desse nome, nas cercanias da cidade, remetendo-o às galeras como punição do ato irrefletido dele, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando o anseio vago no coração, exclamou intencionalmente. Então aqui as recordações voltaram, quem sabe agora ele vai somar 2 mais 2 e vai chegar à conclusão do que foi que aconteceu. Saul não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto da minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado para as bigas dos meninos, ao ínfimo preço de 4.000 sestércios. Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as proezas no campo de mate dele, destinados aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos da sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. Aqui então ele não entendeu, ele não somou 2 mais 2, não pôs a cabeça para funcionar aqui, porque ele podia ter pensado, mas e se fosse realmente, se eu tivesse sido enganado, se como me disseram que ele foi para o lar paterno, ele não tivesse ido, porém não era para ser dessa forma, né? As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como por exemplo sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho, o encontro dele com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os 2 amigos trocaram um longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias doutros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo com a sua bondade generosa e acolhedora.
Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulus com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínios Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os deles se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos: minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos, exclamando: por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me da bondade dele, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina, porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitastes de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Olha, gente, como é incrível aqui essa lição aqui. Então, o que eles não entendem é o que ela chama de teorias absurdas de igualdade e humildade. Ou seja, como que pode haver igualdade se eu e a minha raça eu sou muito melhor? Então, como posso ser humilde se ele não é da minha raça, então ele deve ser apedrejado mesmo e manda arrancar os olhos? Então, é tudo quando eu acho que tudo passa por entender o amor que Jesus Cristo veio falar, o amor incondicional. Se eu acredito realmente que Deus vai um dia separar, e eu repito, eu sei, mas é porque isso para mim é tão, eu acredito que seja tão a causa de todo sofrimento. Se eu acredito que um dia Deus vai separar os bonzinhos, levar para Ele, e os outros vão sofrer eternamente, não é para morrer só para continuar gritando, sofrendo eternamente. Meu Deus, são os meus, aqueles. A única diferença aqui que aqui era raça. E nesse momento, quem tem essa crença de céu e inferno, dos bonzinhos que seguem aquilo que é dito na minha religião, então aí são dogmas religiosos, não precisa ser da mesma raça, precisa acreditar no mesmo dogma, e é a mesma coisa. Então não é isso que Jesus Cristo veio ensinar quando ele falou de amor incondicional, quando ele falou de fraternidade, acredito eu. Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Essa crença está chegando agora à sede do Império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Aqui então é a Calpurnia respondendo. Eu, porém, conheci Jesus de perto e a doutrina dele é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galiléia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Aqui é a Lívia, claro. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Aqui então é a Calpurnia falando então que fraternidade e perdão das faltas não podem ser comparados, então, às ideias de honra, de pátria e de família. Pátria, aqueles que são os meus, minha raça, minha pátria.
honra e família, ou seja, só ali o meu, ali em torno do meu umbigo. Então a gente não pode pensar em fraternidade, perdão de falta, porque aí sairia desse foco, né? Todavia, e a Lívia esclarecer da melhor maneira os pontos de vista dela com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: minha mãe, venha depressa, muito depressa, meu pai parece agonizante. Num átimo, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados, como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram um forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido num movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirara-se para o átrio, enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos destas páginas. Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade. Um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te para o meu lado. A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular a palavra. Não chores, continuou ele, como a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução, quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço, murmurando: desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentulha, como a indicar ao pai a sua preferência. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte, com plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem que se inclinava afetuosamente sobre seu peito, apertou as mãos de ambos de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria: isso é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz, e tu, meu caro Públio, junto de Lívia, haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe inopinadamente, e a sucessão dos singultos violentos e dolorosos obrigou-o a calar-se. Enquanto Calpurnia se ajoelhava, ele cobria as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Orou no imo d'alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulina e resplandecente. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se lhe tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo transudava um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas.
Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou então que os lábios dele se entreabriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de misericórdia e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmórea palidez lhe cobriu os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinita serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a crença e a fé dela, pôde conservar-se de ânimo sereno entre quantos a rodeavam no doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas, sobre os problemas grandiosos do destino e da dor, nas correntes intermináveis da vida. E enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morte, seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. E é assim que se conclui aqui esse primeiro capítulo, então, dessa segunda parte do livro Há 2000 anos, que traz a história, então, do senador Públio Lentulus, que aqui, então, a gente vê ele sem poder estar, então, tirando aquele peso do coração. Ele que vinha animado por poder estar encontrando o amigo Flamínio e contar todas as dores, era a única pessoa com quem ele se abria, dizer então de tudo que tinha se passado enquanto ele estava ali na Palestina, o rapto do filho dele, contar da dúvida que ele tinha com relação à fidelidade da Lívia, que ele acreditava que tinha sido amante de Pilatos, e contar de todas as dores que ele padeceu lá. Porém, ele não teve tempo, porque o Flamínio então acaba de morrer aqui na frente de todos eles, e a única pessoa que teve ali, que conservou o ânimo sereno, foi então Lívia. E por quê? Porque ela estava vendo com os olhos do espírito que ele estava sendo ali esperado. E eu acredito que ele deva ter feito grandes coisas na vida dele, porque como no sonho ele viu que ele também fez parte ali quando o Públio era cônsul, ali na época do Catilina, então ele também assinava as sentenças de morte para as pessoas, e ele aqui teve esse trânsito, teve essa passagem assim tão bonita, tendo sido vindo mesmo buscado pelo próprio Simeão ali, que fez uma prece para a passagem dele, como a Lívia testemunhou. Mas isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque não está explicada aqui toda a vida do Flamínio, então. E aí, ele no final ainda tentou dar um alerta para o Públio, mas não aconteceu. A ficha não caiu para ele ainda dessa vez. E agora então vamos ver como é que vai continuar, já que agora a gente já vê que tem uma outra trama aí, que é entre a coisa da relação entre o filho dele, o Plínio, que estava ali saindo com a filha da Fúvia, que com certeza não vai gostar de saber que ele agora então prefere ficar com a filha da Lívia, de quem ela não gosta, ela sente inveja. Então promete aí a continuação dessa saga da vida de Emmanuel quando ele era esse senador romano ali na época de Jesus Cristo. E ele traz isso, como ele disse no início, como uma forma de roteiro moral para a gente não cair nos mesmos erros que ele caiu. E ele
Por isso eu sempre digo que ele nos ajuda a sermos sábios, a aprender com erro alheio. Porque é o inteligente que aprende com o próprio erro, o sábio aprende com erro alheio, não precisa errar, basta olhar o outro. E é isso que o Emmanuel está sendo tão generoso, então, em nos presentear, abrindo essa página da existência dele, uma das vidas dele, não como recreação, porque é uma história verídica, mas sim para nos ajudar a que não façamos como igual a ele, que não foi nem sábio nem inteligente dessa vez, não aprendeu com o próprio erro e nem vendo o outro errar. Ele teve que continuar, teve que colher mais algum espinho aí na vida dele e ainda plantando muitos outros. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando também dessa leitura, que esteja sendo agradável e ao mesmo tempo útil também com esse objetivo de trazer lições, de trazer um manual de instrução mesmo, para a gente, um roteiro, como ele diz, para a gente viver a nossa vida como Jesus Cristo veio nos ensinar que deve ser, baseada então no amor e no perdão e na fraternidade incondicional. Então eu deixo para vocês aqui, fico super feliz que vocês estejam me acompanhando. Se vocês quiserem deixar a curtida de vocês no vídeo, se quiserem compartilhar, se quiserem me mandar uma mensagem, fiquem à vontade, eu vou ficar super feliz e espero contar com vocês para a gente dar continuidade e irmos para o segundo capítulo dessa segunda parte, que é intitulado Sombras e Núpcias. Tá bom? Até lá, tchau!